Os tempos atuais não são fáceis. Cada vez mais ideias antidemocráticas circulam por aí. E a democracia, como é que fica? Diante disso, vamos voltar à Grécia Antiga, berço deste regime que hoje em dia é tão questionado. Através disso, identificaremos suas reminiscências e distanciamentos com o momento presente. Convidamos nesse episódio Priscila Contígio, professora pelo Departamento de História da UFPB e doutora em Mundo Antigo pela Universidade de Coimbra. Senta, que lá vem história. Olá, ouvintes. Muito obrigado pela participação de vocês em mais um episódio do Senta que lá vem história. E agradecemos pela presença de cada um aqui. No episódio de hoje, nós vamos ter uma convidada muito especial, porque além de ser nossa convidada do episódio, ela também é nossa orientadora do projeto. Então é graças à ajuda dela que nós conseguimos estar aqui produzindo conteúdo para vocês. Agora eu vou passar a palavra para ela se apresentar aqui para a gente e para vocês, ouvintes. Seja bem-vinda, Priscila. Muito obrigada pelo convite, né? Também não esperava fazer parte enquanto entrevistado. Na verdade, a gente já trabalha bastante aí nos bastidores para levar todos os episódios aos ouvintes. Então, para mim, é uma dupla felicidade estar aqui. Bem, meu nome é Priscila Contígio Leite, eu sou professora de História Antiga da Universidade Federal da Paraíba e meu interesse maior de pesquisa envolve a antiguidade, principalmente questões políticas relacionadas à antiguidade, à retórica antiga. Então, minhas fontes são os oradores áticos e, além disso, eu também tenho projetos envolvendo o ensino de história antiga e com isso o uso de tecnologias no ensino de história. Muito bom. Bem, para começar abrindo o nosso debate, vamos falar um pouquinho da palavra democracia. Fazendo as leituras aqui para o projeto, para o episódio no caso, eu vi que demos vem de povo e cracia vem de poder. Nesse sentido, Priscila, quem seria o demos da democracia grega? Bem, a palavra democracia, o primeiro registro que nós temos dela, né, é em Heródoto, tá? Então, nós já sabemos que a própria palavra democracia se consolidou no vocabulário político graças à experiência bem-sucedida do regime político em Atenas, né? Que teve o auge aí durante o século V, né, mas a democracia também se estendeu aí ao século IV. A palavra democracia ela é formada de duas outras palavras gregas. A palavra demos, que tem um campo semântico bem diverso, porque o demos pode significar desde os mais pobres, como também um conjunto de cidadãos, tá? Mas o que prevaleceu foi essa ideia do demos ligado, então, aos mais pobres. E kratos significa poder, mas é uma ideia de poder tomado à força. Então, a palavra democracia é como se os pobres tivessem o poder pela força, tá? Que aí que é um pouco diferente, por exemplo, da palavra oligarquia, no qual a gente tem oligos, que são poucos, e o arqué, que também significa poder, mas tem um sentido de soberania. Então, é interessante a gente pensar que desde o surgimento da palavra democracia, ela tem um sentido negativo, como o historiador Luciano Cânfora, no livro sobre Atenas, explicita bem, utilizando aí trechos principalmente de Platão, tá bom? Então, o que a gente sempre tem que refletir é sobre quem é esse povo e quais interesses nós temos em adjetivar esse povo de uma forma positiva ou então negativa. Dentro da política grega, as instituições tinham grande importância e os conceitos de isonomia, isocracia e isegoria tinham grande importância e davam direitos dentro da estrutura e da democracia grega. Como você pode explicar como funcionava isso e como se dava esse direito dentro da democracia?
Essa é uma importante pergunta, né? Porque a partir dessa pergunta a gente pode entender um pouco melhor o funcionamento da democracia ateniense. Ponto principal, nosso ponto de partida, é entender a democracia ateniense, então, como processo, né? A democracia, ela foi se estabelecendo, ela não nasceu pronta. Isso também é muito importante para a gente repensar a nossa prática, inclusive a nossa prática democrática. Uma vez que a gente acha que sempre os direitos democráticos estão assegurados. Não, né? Esses direitos democráticos, eles são construídos, constituídos e garantidos através também de muita luta. Então, o fato de você ter um direito não significa que você vai ter esse direito para sempre, né? Então, quando a gente volta o nosso olhar para a democracia ateniense, a gente percebe bem isso. Por quê? Porque a democracia, como eu disse, não surgiu de uma hora para outra, foram longos processos, tá? Aí principalmente durante o período arcaico. E o que quais são os sinais que vão indicar que existia uma democracia em Atenas? É quando está plenamente divulgado esses valores, como você falou, né? Da isonomia, da isegoria e da isocracia. Né? Todos eles, se vocês repararem bem, começam da mesma forma, com isos, né? Que significa igualdade. Então a gente pode classificar o regime democrático como se fosse a busca pela igualdade, mesmo com todos os problemas que a democracia tem enquanto um regime político. Mas é uma busca de igualdade, ela possibilita igualdade. Igualdade a quem? Igualdade a quem é considerado cidadão. Então, é uma igualdade, né, perante a lei, que é a isonomia, então essa igualdade de que todo mundo vai ser tratado igual no sistema judiciário, independente da sua condição social, que é muito importante porque no período arcaico a gente tem alguns relatos de abuso de poder, ou então que os aristocratas eles eram beneficiados, né, pelo sistema jurídico, porque controlava esse sistema jurídico. Tá? A isegoria, que é uma igualdade de poder falar, isso está ligado à participação política, tá? E que a gente tem que tomar cuidado para não confundir com a liberdade de expressão. Então, é o fato que todo mundo poderia falar abertamente nas instituições principais da democracia, que são, né, a Assembleia, o Conselho e o Tribunal. Então, todo mundo poderia participar dessas instituições por que meio? Pela fala. Mas aí você tem também a responsabilização dessa fala. Você tem que saber o que vai falar. Porque se você falar alguma coisa que prejudica a democracia, você poderia ser condenado. E por fim, a gente tem a isocracia, que é a igualdade de acesso ao poder, que é a crença de que qualquer cidadão teria condições, então, de exercer qualquer função no regime democrático. Tá? Então, vejam, é um ideal da busca de igualdade, porque se a gente for olhar em termos práticos, na realidade concreta, a gente sabe que essa experiência é muito mais complexa. Como, por exemplo, nem todo cidadão vai ter a mesma habilidade ou a mesma capacidade de participar da política. Ou porque não tem uma boa retórica, ou porque mora no campo e não tem condições de ir sempre na Assembleia, enfim, por vários motivos. Mas havia uma crença, né? Então isso é um valor compartilhado por todos ali em Atenas, né? Que essa igualdade, essa busca pela igualdade, mesmo ela não alcançando a todos, ela deveria existir, tá? E aí também a gente encontra uma das principais críticas à democracia desde o período clássico, que quem tem condições de exercer o poder. Será que o povo ele tem todas as condições de exercer o poder político, não significa que ele vai deixar de ser cidadão. A pergunta que se faz, principalmente aí por parte do ciclo aristocrático, se esse cidadão, principalmente um cidadão mais pobre e com pouca educação, ele teria habilidade suficiente
para decidir o destino da cidade. Então, aí, quando a gente associa o demos ao mais pobre, né, a gente vê o reflexo aí dessa crítica. Então, é como se quem fosse mais pobre, por vários motivos, não teria, então, a capacidade de participar dos negócios da cidade. Isso deveria ser delegado, deveria estar a cargo de somente os especialistas, somente aqueles que têm a capacidade. Então, se a gente for ficar conversando, dá para puxar vários assuntos, várias problemáticas que aqueles homens lá do século V enfrentavam e também dilemas que hoje nós enfrentamos na nossa experiência democrática. Professora, puxando a questão que você acabou de responder sobre a participação política, é interessante notar que os gregos tinham uma participação direta, que acaba se diferenciando de uma participação representativa. Quais são as diferenças entre elas e qual que é a importância dessa participação direta? Isso é uma importante pergunta, porque hoje nós conhecemos a nossa democracia representativa, né? Na democracia representativa, então, eu escolho os meus representantes, esses representantes, então, estão nas instituições aí republicanas democráticas, né? Então, eu delego o meu poder e aí, de ação, de decisão, de deliberação a vereadores, deputados, prefeitos, enfim, né? Então, isso é o modelo que a gente chama da participação representativa. Bem, na Grécia Antiga não era assim. E seria impensável, até mesmo, para um ateniense, pensar no modelo representativo. O que nós temos na democracia ateniense é um modelo de participação direta, que significa o quê? Né? Na participação direta, o cidadão ele vai estar presente, agindo nas instituições. Então, é o cidadão, tendo uma formação ou não, ele vai cumprir aí cumprir um tempo, exercer, né, a função seja de conselheiro, seja de juiz, outras funções também na magistratura, e o símbolo máximo dessa democracia é a Assembleia. Tem vários trabalhos que discutem isso, porque a gente tem também um caloroso debate historiográfico em torno da cidadania, que também ajuda a pensar hoje quem é e quem não é cidadão. A gente sabe que a democracia ateniense, a ser cidadão, era muito restrito, então apenas para homens, né? E aí homens, depois da lei de Péricles, com pai e mãe ateniense. Então a gente tem aí que cerca de apenas de 1/4 a 1/5, aí vai depender da estimativa que os pesquisadores acompanham, mas aí apenas 1/4 a 1/5 da cidade estava apta a exercer essas funções, tá? Mas a participação direta, ela também é respaldada, né, naqueles conceitos que eu comentei na resposta anterior, da isonomia, isegoria e isocracia, nessa questão da igualdade, tá? Porque é como se qualquer um tivesse as condições de participar do exercício do poder, né? Então, dá um poder muito grande para o cidadão. E, ao mesmo tempo que dá um poder muito grande, também dá uma responsabilidade muito grande. Ele não tem como culpar ao outro por sua decisão, né? Hoje a gente está muito acostumada a culpar políticos. Eu não gosto nem de discutir política, eu não gosto de falar de política, o Brasil está assim por causa de fulano, de ciclano, tá? Político é tudo igual, né? O Brasil não vai para frente por causa disso. Mas, para um ateniense, ele não tinha como reclamar, porque ele estava ali decidindo. Então, numa assembleia, ele estava decidindo que ia para a guerra, e ele ia efetivamente lutar naquela guerra. Então, ele tinha que escolher muito bem se ele ia votar sim ou não a favor
de uma guerra, ou da continuidade, ou de um tratado de paz, porque isso impactava diretamente a vida dele. Então, eu acho que um dos legados da democracia grega, mesmo com todos os problemas, como a exclusão das mulheres no cenário político, um dos principais legados da democracia grega é pensar uma participação ativa na política. Sim, e como você acabou mencionando, acaba que gera outra relação com o ato político, de até uma responsabilidade maior, porque você está lá direto, que nem você acabou mencionando, não tem como culpar outro político ou uma figura. Você está ali inserido e acaba sendo mais responsável nas suas decisões e acaba digerindo e pensando um pouco melhor, né, para a execução. Há toda uma discussão sobre essa questão da Assembleia, se haveria um tempo hábil para pensar ou não. Alguns estudiosos falam que não, outros falam que sim, mas, assim, de fato, é um sistema político que você tem uma participação muito mais ativa, né, muito mais presente do que, por exemplo, o nosso, né? Isso também só funcionava, essa participação ativa e essa responsabilização, também ela só funcionava porque tinha várias formas de fiscalização. Isso é uma coisa também que a gente comenta pouco quando a gente estuda, às vezes, a democracia, somente a democracia ateniense, mas ela tinha vários, além de ter vários tipos de processo jurídico, né, havia uma grande preocupação por fiscalizar a ação do cidadão e também de punir, né, então de evitar que esse cidadão agisse errado. Então, a gente também não pode ser ingênuo e acreditar que um regime político, por si só, ele vai trazer a solução de todos os problemas, que de uma hora para outra todo mundo vai agir de uma forma correta. Não, isso não acontece, né? Para a gente agir da forma correta, é necessário ter uma fiscalização, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque a fiscalização não significa ter um Estado policial. Significa fiscalização é muito mais ligada à questão da responsabilização. Então, se a pessoa agiu errado, ela vai ser responsável por seus atos, ela vai responder por isso, né? Coisa que a gente não vê com frequência no Brasil, principalmente diante do grande número da impunidade. E às vezes aí as pessoas, às vezes, ficam clamando de uma forma deturpada pela instituição aí de um Estado policial, achando que isso vai resolver o problema. Não, mesmo o Estado policial sem fiscalização e sem responsabilização não resolveria. O que a gente vai ter é perseguição, que é totalmente diferente. Fora que no Brasil a questão da pessoa acabar, né, sendo punida ou não, leva a vários fatores, como a questão da raça, a questão da classe social. Então, não é mesmo uma maneira que dá para se medir ou querer uma fiscalização através disso, quando está extremamente bagunçado e desonesto. Exato, eu acho que hoje a gente precisa instituir de uma forma verdadeira a isonomia, né? A gente está longe ainda, o Estado brasileiro ainda está longe de assegurar a isonomia, né? Então, a gente tem que avançar, e aí é um esforço coletivo, tanto da sociedade civil quanto das instituições, para que isso funcione. Que a democracia, ela só funciona quando a gente tem lei e participação. Eu acho que pensar a democracia também é pensar quais tipos de leis a gente quer para a nossa sociedade e qual participação a gente quer para a nossa sociedade, que não está indissociado. Então, a gente vê sempre para mim, sempre tem essa tríade: democracia, leis e participação. Então, seria basicamente, a gente pode ver que é uma deturpação do conceito da própria democracia, não é isso? Então, falar em deturpação é um pouco complicado,
Por quê? Porque primeiro a gente tem que lembrar, na própria, o que a gente chama de Grécia Antiga, né, região da Grécia Antiga, era composta por várias cidades e cada cidade, então, tinha o seu próprio regime político. Os principais regimes eram oligarquia e democracia. Então, a gente tem outras democracias, outras formas de pensar a democracia para além da ateniense. A que a gente conhece melhor é a ateniense. Inclusive, foi a democracia ateniense que esteve ao longo de todo o horizonte do desenvolvimento do pensamento filosófico, político, ocidental. Então, na verdade, a democracia que a gente tem, essa ideia de democracia que a gente tem, já é uma democracia revisitada, e aí revisitada com forte influência, né, da Revolução Francesa e de outras matrizes filosóficas, mas hoje acho que não tem como a gente pensar o mundo contemporâneo sem pensar os impactos aí da Revolução Francesa. Então, assim, nós somos herdeiros da democracia grega? Sim, de certa forma, né? Mas a gente também tem que lembrar que essa democracia foi uma democracia que foi sempre repensada, revisitada, muitas vezes também temida, né? Durante nos debates do século XVIII e XIX, havia essa discussão: o que é melhor, Esparta, Atenas ou Roma? Os homens daquela época faziam essa discussão. E havia um grande temor, eu falei assim, não, mas Atenas não é um bom modelo para a gente seguir, porque Atenas a gente tem esse povo, imagina cair nas mãos desse povo que não sabe governar. Então havia também esses questionamentos, tá? Eu acho que a gente tem que olhar para trás, aí, olhar para a antiguidade, buscando inspiração naquilo que a gente pode melhorar nos problemas e nos dilemas atuais, né? Não pensar, então, que há uma deturpação da democracia, mas acho que a pergunta que a gente quer fazer é: qual democracia queremos construir? Né? A gente tem um desejo de construir uma democracia que seja participativa, inclusiva, né? Não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista social. Essas são as nossas demandas, né? Porque se essas forem as nossas demandas, talvez a antiguidade vai dar algumas respostas negativas, outras positivas. Então, eu acho que a antiguidade ela tem que servir de inspiração, né, para a gente lidar com os modelos, com os dilemas atuais, muito mais do que ser propriamente um modelo. Porque se a gente considerar a antiguidade um modelo, corre o risco da gente cair num falso saudosismo. E a gente, principalmente a gente, eu estou falando aqui especialmente para os historiadores, né, aí, conversando com vocês, que são meus alunos, né, a gente historiadores, nós historiadores, a gente vê como que esse saudosismo, às vezes, pode ser nefasto, porque reconstrói uma memória, e aí sim deturpada dos fatos, né. Por exemplo, o que é o saudosismo do período da ditadura militar? Foi bom, mas foi bom para quem? Será que foi bom para todo mundo? Né? E se a gente for, por exemplo, se a gente for pregar um saudosismo de uma democracia ateniense, eu não teria direito de fala, porque as mulheres não participavam. Tudo bem que há toda uma discussão sobre a participação indireta das mulheres, mas elas não participavam, elas não subiam na tribuna, né? Então, será que esse valor pode servir para alguns grupos que defendem que mulher não pode votar? Porque foi isso que a gente escutou mês passado na mídia brasileira. Então, pessoas hoje, em 2020, falam abertamente, sem pudor, que acreditam que mulheres não podem participar da política. É bem complicado esses pensamentos. Sim. Exato. E aí a pessoa ela pode muito bem falar, não, mas quando a democracia surgiu não era assim. Então, vejam, é um uso, tudo bem que é um uso aí retórico da democracia. Então, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente quando a gente pensa se a gente se o presente está deturpando ou não alguma noção do passado. Porque muitas vezes essas noções são
revisitadas, reconstruídas e reelaboradas. Ainda puxando, tem o outro lado que a democracia grega, muitas vezes ela é também atacada por essas questões, principalmente da mulher não ter uma participação, mas acaba não vendo um contexto mais atual, que também não tem nenhum século que as mulheres tiveram direito ao voto aqui no Brasil. Então é uma situação bem delicada. Tem a questão de quem é refugiado, em Atenas também só podia votar e participar, né? Quem era ateniense, e hoje em dia a gente tem essa questão. Então, é uma discussão mais atual, né? Exatamente. Puxando, né, um pouco. Isso. Eu acho que isso também é um dos grandes dilemas contemporâneos, ainda mais tendo em vista a globalização. Saiu essa semana um relatório da ONU falando que a gente nunca teve pessoas deslocadas. Os deslocados são pessoas que fugiram, ou são refugiados, ou tiveram que imigrar por causa do contexto, seja de guerra, seja de fome, seja de doença. Então, a gente nunca teve tantos assim, deslocados como hoje. A gente também está vendo a participação feminina na política não é tão representativa. Isso em qualquer lugar no mundo. Esse problema não é só no Brasil. Então a gente tem assim essa questão do estrangeiro, a questão da mulher e também tem a questão do escravo, que nunca se teve tanto escravo como hoje, e há uma preocupação da escravidão aumentar diante do cenário da pandemia. Então, às vezes quando a gente ataca muito fortemente a democracia ateniense antiga, algumas pessoas atacam fechando os olhos para esses problemas contemporâneos. É como visse a história de uma forma evolucionista, no qual, olha, nós hoje somos melhores do que os gregos. Hoje nós temos uma democracia mais, aí, entre aspas, evoluída, mais avançada. Bem, mas se a gente for parar para pensar, não é tanto assim não, porque a gente tem um número de excluídos ainda muito grande, e são excluídos que estão invisíveis, muitas vezes, né? Então a gente pode até refletir um pouquinho sobre essa questão da visibilidade. Será que em Atenas um estrangeiro e um escravo e a mulher, eles seriam também tão invisíveis quanto são hoje nas sociedades contemporâneas, né? Então acaba que a gente tem muitas vezes um direito que é no papel, mas não é um direito de fato. Então isso também serve para nossa reflexão. Continuando ainda com essa ponte que a gente está fazendo entre o passado e o presente, quando você for falar dos conceitos, você mencionou a isegoria, e uma coisa que acabou me chamando a atenção foi a questão que não era uma liberdade para poder se falar o que quer. Existia uma responsabilidade sobre os seus atos. Hoje em dia, aqui no Brasil, puxando mais para a nossa situação, a questão da liberdade, e no caso a liberdade de expressão, ela acaba sendo deturpada, porque você vê figuras que estão na mídia, ou até mesmo, o que é pior, figuras políticas que acabam provocando discursos de ódio e comentários preconceituosos, e ainda fake news, e disfarçam esse conteúdo como se aquilo se tratasse de uma liberdade de expressão. Então a gente acaba não tendo, como você também falou mais cedo, a questão da fiscalização e a punição sobre os seus atos. Então esse conceito da liberdade de expressão da democracia, ele muitas vezes é distorcido para gerar diversos comentários e fake news atualmente. Então, realmente a gente chegou no ponto hoje na política brasileira
um ponto de inflexão, né? Que acaba que a liberdade de expressão, que é algo tão importante para as democracias contemporâneas, virou um escudo protetor para qualquer barbárie. É isso que a gente tá vendo, né? A pessoa, primeiro, isso a gente já tem essa confusão entre opinião e conhecimento, né? Quase que uma equiparação da opinião ao status aí de conhecimento, e aliado a esse rebaixamento do conhecimento, a gente tem aí esse super escudo protetor que é da liberdade de expressão. Então eu posso falar o que eu quiser, a hora que eu quiser, o que eu bem entender, porque essa é a minha opinião e eu tenho liberdade de expressão. Bem, não é bem assim, e não é assim que a democracia funciona, né? Como eu falei antes, a democracia, para ela funcionar, ela precisa ter uma responsabilização. Eu acho que é fundamental uma responsabilização e, consequentemente, o respeito às leis. Eu acho que a Constituição brasileira ela é muito clara no que ela vai definir como liberdade de expressão e quando isso é ultrapassado. O que a gente está vendo é que isso está sendo constantemente ultrapassado e as instituições que deveriam salvaguardar a Constituição não estão fazendo nada, né? Então, a gente não está seguindo aquilo que está previsto nas leis que deveriam orientar a democracia, né? A gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que mesmo hoje, com essa rápido disparo, né, essa rápida divulgação de fatos, mensagens e ideias, opiniões, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, a gente tem que ponderar bastante o que a gente fala. Então, eu acho que, principalmente na política brasileira, o que está precisando é um exercício de autorreflexão e a sensibilidade de que política não se faz no fogo cruzado. O que a gente está vendo acaba que cria-se polêmicas em cima de polêmicas, então a gente fica o tempo todo tentando, usando essa expressão, apagar incêndio, e problemas históricos e estruturais do Brasil não são de verdade debatidos nem falados, né? Então essa seria a minha consideração, que eu acho que a liberdade de expressão também ela está servindo para camuflar e para tirar o foco em algo que é mais importante para a gente discutir no cenário atual. Então, agora a gente fazendo um apanhado geral do que a gente conversou aqui nesse episódio, que foi muito boa a discussão, né? A conversa aqui que a gente conseguiu destrinchar sobre democracia. De que forma a gente pode enxergar a democracia grega como uma forma de aprendizagem e as necessidades que a democracia atual enfrenta e como podemos encontrar uma solução, né? São N motivos, são N problemas, mas qual seria o caminho que nós podemos seguir? Nossa, eu acho que se eu tivesse uma fórmula mágica para salvar a democracia brasileira, eu já tinha aplicado ela há muito tempo. Porque eu não quero ver meu país do jeito que tá, não. É uma verdade. Se eu tivesse uma fórmula, eu acho que, de fato, acho que o primeiro ponto é esse, não tem fórmula, né? E algo que estudando a democracia ateniense, algo que estuda a democracia grega, mas especificamente a democracia ateniense me ensinou é isso, né? Não tem fórmula mágica. A democracia ela se faz no cotidiano, no dia a dia, sempre vai ter problemas e, na verdade, o que vai mudar é a forma como a gente lida com o problema, como a gente vai resolver esse problema. Então, eu aposto na solução do problema que seja de forma dialogada e coletiva. Então, eu acredito nisso e acho que isso que a democracia ateniense pode nos ensinar, que através da palavra e através do coletivo, a gente vai encontrar soluções para os nossos problemas. E a gente não pode achar que, eu resolvi o problema A, pronto, eu não vou ter mais problema nenhum. Não, resolveu o problema A, vai aparecer um problema C, problema D,
e assim continua para sempre. A gente não pode ter medo do problema político. Eu acho que o dilema que a gente está é como resolver o problema, pelo uso da palavra ou pelo uso da força. Eu sempre vou ser contra pelo uso da força. Para mim, o importante, o que deve prevalecer é o diálogo. Mesmo que nesses diálogos a gente cometa alguns erros. Eu prefiro corrigir os erros, e aí que é a crítica que muita gente faz, né? Que a gente fala, pobre não sabe votar. Né? A gente, infelizmente, escuta isso até hoje. Mas eu prefiro errar num sistema democrático com a possibilidade de consertar isso de forma coletiva e por meio do diálogo, do que ter um regime perfeito, né? Baseado aí, controlado nas mãos de uma pessoa, no qual eu não possa me expressar, eu não posso agir, enfim. Então, acho que a principal aprendizagem é isso. Força no coletivo e a força da palavra. Até porque, como você estava falando, não é uma questão de um regime perfeito ou uma coisa assim, ou que vai acontecer do dia para a noite, mas uma construção que tem que acontecer de modo coletivo e que consiga tocar de modo geral. Mas, bem, a gente está chegando no fim desse episódio, que gerou muitas discussões proveitosas e, como já foi mencionado, se for estender o assunto, meu Deus, várias horas falando. Mas antes de finalizar, a gente gostaria que você indicasse, Priscila, para a gente aqui que está te entrevistando e para os nossos ouvintes, filmes, leituras, conteúdos, para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto de democracia grega, que a gente viu que é tão importante. Então, eu vou fazer um pouco de propaganda também, começando já fazendo propaganda. Mas eu convido aí os ouvintes a visitar a página do projeto Vocabulário Político da Antiguidade, Reflexões para o Exercício da Cidadania, que está no site do Laboris, que é o Laboratório de História da UFPB. Então, lá no Vocabulário Político, vocês vão encontrar vários materiais para trabalhar, especialmente em sala de aula, mas também qualquer pessoa pode ler, mas o nosso livro trabalha com como que foi construído esse vocabulário político que chegou até nós. Então, a gente tem lá a discussão do que é democracia, o que é aristocracia, monarquia. Então, quem quer aprofundar em conceitos ligados à política, vale a pena conferir lá o site do projeto do Vocabulário Político da Antiguidade. Um segundo recurso, tem um filme chamado Sócrates. É um filme muito bom, que remete bastante aos diálogos platônicos. É um filme um pouco longo comparado com os filmes atuais, mas vai dar uma ideia de como que era esse ambiente do tribunal lá na Atenas clássicas. Aí eu recomendo para interessados em história em geral o livro História Antiga, do Norberto Guarinello, que é uma introdução aí à Grécia e Roma, uma introdução bem de fácil leitura, bem fácil de ler. Sobre a participação direta, tem esse livro do Drabidab Trabulsi, que é Participação Direta e Democracia Grega, uma história exemplar. Então, aqui ele vai aprofundar nessas discussões sobre a participação direta, e também tem uma reflexão bastante profunda sobre a política atual, apesar que isso não parece de forma clara no livro, porque ele concentra na democracia ateniense, mas é inevitável não pensar na política hoje. E, por fim, eu também gostaria de indicar o livro que chama A Poesis da Democracia, que é uma coletânea de artigos de pesquisadores portugueses e brasileiros. A vantagem é que esse e-book, vocês encontram essa publicação em e-book gratuito, tá? E é uma publicação bem recente,
Então, ela é bem atualizada, tanto em termos historiográficos, quanto em termos também aí de pesquisa e fontes, e tem uma visão bem geral, uma visão bem ampla sobre a democracia, envolvendo literatura, filosofia, retórica, teatro, sociedade. Então, também vale a pena a leitura desse livro. Seriam essas as indicações. Eu agradeço muito o convite. Sou uma grande fã de vocês, né? Acho que eu sou a fã número 1 do trabalho de vocês. Ai, meu Deus! E tenho certeza que esse vai ser só a primeira temporada de várias temporadas do Senta Que Lá Vem a História. Esperamos. Com e agora certeza. Estamos na parte que, de fato, agora finaliza o episódio. Agradecemos a sua participação, professora, muito obrigado por estar aqui com a gente, debatendo, discutindo um pouco mais sobre os assuntos que permeiam a história. Agradecer também a participação da Luara aqui, que estava do meu lado aqui fazendo as perguntas. E do lado médio, né? Digamos assim, do lado, na forma de falar. E agradecemos então, também literalmente. E agradecemos também aos ouvintes que estão agora nos ouvindo agora nesse momento. E ficamos muito felizes com a presença de vocês. Então, nos acompanhem nas redes sociais, nas plataformas também nós estamos aí com os episódios. E por aí ainda vem mais Senta Que Lá Vem a História. Muito obrigado.